Realmente é um pouco polêmico, né, quando a gente fala em dietas restritivas, e é importante que a gente entenda que a restrição ela pode acontecer relacionada, por exemplo, à quantidade de energia, de calorias da dieta, que é o que a gente mais observa, né? O indivíduo quer perder peso, um paciente quer, sei lá, emagrecer, ele tem que entrar no famoso déficit calórico, restrição calórica. Por outro lado, a gente também percebe, né, algumas dietas restritivas que retiram ou tentam retirar alguns nutrientes específicos. Ambas precisam de um profissional qualificado, capacitado para fazer esse acompanhamento, porque às vezes a gente gera apenas uma perda de peso. Então, a dieta restritiva, né, quando a gente pensa ali em energia, uma dieta muito restrita, ela é eficiente para uma pessoa que quer perder peso, mas a longo prazo, dificilmente a gente consegue ter bons resultados nesse tipo de dieta. Outro tipo, por exemplo, uma dieta que restringe determinado grupo de alimentos, por exemplo, restringe lactose, sem a pessoa necessariamente ter um diagnóstico clínico. Isso pode gerar alguma deficiência nutricional a longo prazo. Então, é importante realmente que a gente entenda qual tipo de restrição e como ela se dá a longo prazo, que acaba sendo mais importante num contexto de uma saúde e qualidade de vida. As dietas restritivas, elas são específicas para perder peso, Rayane? Geralmente elas são vendidas dessa forma, tá? Mas quando a gente fala de dieta restritiva, até brinco com os alunos, que geralmente dieta restritiva ela é super eficiente para quem quer perder peso, mas eu sempre explico, por exemplo, para um paciente, né, num contexto mais de atendimento de consultório, que é diferente perder peso e emagrecer. Quando a gente quer simplesmente que o paciente perca peso sem se preocupar com qualidade de vida, com manutenção dessa perda de peso, a gente faz uma restrição calórica muito severa, né? E ela traz resultados que são atraentes, né, num curto período de tempo. Já uma dieta mais bem distribuída, que gera ali uma adesão a longo prazo, vai também trazer resultados, mas às vezes esses resultados são um pouco mais lentos e talvez sejam menos atrativos, realmente. Mas, quando eu quero apenas gerar uma perda de peso, a dieta restritiva ela vai ser eficiente, mas ela não se sustenta a longo prazo. Então, ela não compensa, tá, todo esse dano que a gente percebe quando aplica, ou então quando alguém adere a um planejamento desse tipo. A adesão à dieta restritiva por um longo período, ela pode causar quais problemas à saúde do organismo, Rayane? Pronto, então, primeira coisa difícil é a gente gerar uma adesão a longo prazo. Então, elas são muito difíceis de serem mantidas. Isso eu estou falando de uma restrição mais severa, realmente, onde eu deixo ali o paciente com poucas calorias por um longo período de tempo. Primeira dificuldade que ele vai ter é de realmente aderir, de seguir aquele planejamento por um longo período de tempo. Segundo, gera uma série de adaptações no nosso corpo, como, por exemplo, redução de taxa metabólica basal, que seria o quê? Aquela quantidade mínima de energia para nos manter vivos. Então, a gente sabe que quando a gente diminui demais essa taxa metabólica basal, que é quando a gente gera ali uma perda de peso às custas de massa magra, aquele paciente que restringiu demais, não faz atividade física, perdeu muito peso num curto espaço de tempo, aquele paciente ele perdeu taxa metabólica basal. E se ele volta a ter novos hábitos, aliás, se ele volta a ter hábitos antigos, a gente sabe que esse ganho de peso ele volta a acontecer. E agora esse paciente vai ter mais dificuldade de perder esse peso, com toda a certeza do mundo. Então, a gente já sabe que não é equivalente. A taxa metabólica, se você volta a ganhar peso, ela permanece ali abaixo do que você tinha antes. Então, essa dificuldade ela vai ser bem mais significativa. O efeito sanfona vem disso daí? Exatamente. Então, são pacientes que muitas vezes se submeteram a estratégias muito restritivas, perderam muitas vezes muita massa magra, e aí é muito custoso para o corpo sintetizar novamente toda aquela musculatura, toda aquela massa magra perdida, e esse paciente vai ter bem mais dificuldade de emagrecer, principalmente se ele fica nesse ciclo de vai e volta, vai e volta. Entende? O pessoal às vezes associa muito a dieta restritiva ao jejum intermitente. Isso é a mesma coisa? Não necessariamente, né? São estratégias. Então, quando a gente fala de emagrecimento, é possível sim emagrecer, tá? Às custas de dieta, às custas de atividade física. A gente sempre costuma dizer, né? O básico que funciona.
Então, essa vai ser sempre as duas possibilidades que a gente tem para organizar ali a base. Então, esse paciente que faz um jejum, que de repente faz alguma estratégia nutricional, onde a gente tem um acompanhamento bioquímico, consegue ver qual estratégia aquele paciente ele pode aderir, ele também consegue ter resultados significativos. Mas o jejum é apenas uma estratégia e, primeiro, não se aplica para todo mundo. Imagina uma mulher em período menstrual, hormônio alterado, uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que trabalha e é super estressada, se submeter a jejum. Então, é mais um estresse. E aí, muitas vezes, não funciona para todo mundo. E tem que tomar muito cuidado também com as dietas de internet, né? Não, tem uma receita num site, vou fazer aquela dieta. É muito perigoso isso. Exatamente. Então, é como eu tentei explicar aqui no início. Então, tudo que gere um consumo menor do que o nosso corpo gasta, vai gerar essa perda de peso, tá? Mas perda de peso muitas vezes vem acompanhada de uma perda de massa magra muito significativa. E o nutricionista, né, junto com outros profissionais que trabalham aí no emagrecimento, de forma eficiente, eles querem gerar um emagrecimento que seja sustentável ao longo do tempo. Então, a gente não pode fazer isso às custas de uma massa magra, de uma restrição muito severa para esse paciente. Então, a dieta do amigo, a dieta lá da internet, da lua, do sol. Então, geralmente, elas vão gerar um resultado a curto prazo, mas que não se sustenta. E depois você vai ter que lidar ainda com todas as adaptações que seu corpo criou para lhe proteger daquela perda de peso. Muito bem. E tem uma coisa que dizem que dieta... eu estava comendo um monte de coisa, amanhã resolvi fazer uma dieta e vou tirar tudo. Isso também causa um prejuízo terrível ao organismo, né? Essa mudança abrupta. Exatamente. Então, a primeira coisa que as pessoas falam é tipo, vou tirar o arroz, vou tirar o pão. Então, as pessoas elas tendem realmente a ter um comportamento onde elas querem retirar, né? E aí, dificilmente, se você já tem aquele hábito, a longo prazo é muito difícil que aquilo se mantenha. Então, dessa forma, a gente muitas vezes gera ali comportamentos compulsivos, aumento da fome, né? Que é uma consequência também de dietas restritivas. Então, o paciente passa a sentir mais fome depois de um tempo. E essa briga entre o nosso corpo, né, o fisiológico, e o que você quer fazer, geralmente quem ganha é realmente o corpo. É verdade. É verdade que existe uma dieta com glúten e lactose? Isso. Na nossa alimentação, a gente geralmente ingere, né, glúten, lactose. E aí também tem algumas estratégias nutricionais onde se restringe glúten, né, que geralmente está ali no pão, no bolo, no biscoito. A lactose, né, que é muito batida, e o leite está em alta, né? Leite inflama, leite faz mal, e aí é toda uma polêmica. E a lactose... Mas inflama mesmo? Não. Cientificamente, a gente não tem evidência nenhuma que leite seja inflamatório. Leite é restrito para pessoas que têm uma intolerância, pessoas que têm alguma alergia à proteína, que têm alguma sensibilidade. Às vezes o paciente só come mal, está com o intestino prejudicado e o leite pode estar sendo mal digerido, né? A lactose pode estar gerando essa fermentação. E não necessariamente o paciente precisa tirar o leite. Ele precisa o quê? Melhorar a alimentação dele. O glúten, em quase todas as situações, é prejudicial à saúde? Ou também não. Também não, porque tem uma propaganda glúten, hoje é o vilão da alimentação. Sem glúten, né? Inclusive tem uma normativa da Anvisa que alguns alimentos que são isentos de glúten precisam ser sinalizados no próprio rótulo. Mas o glúten, ele precisa ser retirado realmente para aquele paciente que tem a doença celíaca. E aí, realmente, nesses pacientes, se eles entram em contato com o glúten, eles vão ter prejuízos significativos, perdas nutricionais severas. Então, esses pacientes não podem entrar em contato com glúten. Então, realmente, a indústria precisa prestar conta a essa população específica de que aquele alimento é sem glúten. Mas, não necessariamente quem não tem nenhuma restrição, quem não tem nenhuma patologia, uma doença, precisa remover o glúten e vai ter algum benefício em relação a isso. Ô, Rayane, nós já estamos caminhando para o final do programa, mas como última pergunta, eu não poderia deixar de fazer. Toda dieta, para ser bem sucedida, requer também uma prática esportiva, um exercício? A gente costuma dizer que anda de mãos dadas, né? O educador físico, a prática de atividade física com a boa alimentação, a nutrição, geralmente trazem resultados que a gente costuma dizer que
Requer menos esforço de quem está fazendo, apesar de ser um esforço, fazer uma dieta, fazer uma atividade física, até você adquirir aquele novo hábito, mas não que seja imprescindível. Dá para emagrecer só com dieta? Dá. Dá para perder peso ali, emagrecer fazendo atividade física? Dá, mas os dois juntos vão potencializar o seu resultado. Então, seria uma combinação perfeita, como arroz e feijão, né? E nutricionalmente a gente consegue explicar por que é perfeita essa combinação. Maravilha. Rayane, muito obrigado pela participação e pelas explicações. Deixo espaço aí para algo mais que você queira acrescentar e reforçar aí as inscrições para o vestibular do curso de nutrição do Centro Universitário de Santa Maria. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o espaço, né? Sempre um prazer falar sobre nutrição e sobre o curso de nutrição. Então, convidá-los, dizer qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar ali em contato com os canais da instituição, como o Instagram, também o site da faculdade, do Centro Universitário. E a gente vai estar aí pronto para acolhê-los, né, e recebê-los, tirar todas as dúvidas e convidá-los também para fazer o nosso vestibular, não só de nutrição, mas dos nossos 11 cursos, que são sempre, né, cursos bem organizados, bem estruturados. E muito obrigada. Rayane, mesmo você é coordenadora e também professora? Exatamente. Ainda consegue atender como nutricionista? Comecei essa nova empreitada e estou aí tentando administrar, mas sim, também atendo em consultório. Também vem agregar, né, a sala de aula, esse longo período aí de vida acadêmica. Então, sim. Seu Instagram, suas redes sociais, fique à vontade. Então, o Instagram é profissional, Rayane Araújo Nutri, e também temos aí o Instagram da UniFSM Oficial e do Nutrição UniFSM. Vocês podem seguir lá, a gente sempre posta bastante coisa sobre nutrição. Quer fazer uma dieta? Pelo amor de Deus, procure um nutricionista para orientar direito, para depois não trazer um problema mais sério futuramente. Exatamente. Então, a orientação profissional vai encurtar caminhos e vai lhe trazer bons resultados, sem dúvida nenhuma.